Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei o bongo gira, você veio me ajudar. Desde outro uma minha vida, hoje eu venho te louvar. Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei o bongo gira, você veio me ajudar. Desde outro uma minha vida, hoje eu venho te louvar. Perambulava pelas ruas, já sem saber. Oi, gente, então, Kizomba mais uma vez aqui na casa da mãe Beth de Oxum, né? E a gente passou aí a quaresma, todo mundo falando em Exu, mas como a gente não é todo mundo, né, mãe Beth? A gente esperou a quaresma passar para chegar nesse assunto. Muito obrigado por me receber mais uma vez aqui, mãe. Isa, boa noite. Eu saúdo toda a tua banda, eu saúdo todos os teus quimbandas, eu saúdo a tua força e a força do teu Exu e da tua pombagira e a força de todos os Exus de vocês, das pombagiras de vocês, a força. Laroê, Exuê, Alupandê, para poder entrar no assunto. Mãe, antes de falar do Exu propriamente dito, e que também tem a ver, eu quero lhe perguntar uma curiosidade minha, né, e que deve ser das pessoas que acompanham as suas lives, os seus vídeos, seu material. Eu venho aqui e vejo muita samambaia, e fora samambaias, a gente viu no vídeo de abertura aí, muitas plantas que caem, Pendentes. né, pendentes, mas em especial muita samambaia, né? E há um imaginário das pessoas de que não se pode ter plantas, vejo muitas pessoas falar, não se pode ter plantas pendentes dentro de casa. Me explica se pode ou se não pode. E por que a senhora tem tanta? Primeiro eu vou explicar por que eu tenho tantas. As samambaias são as plantas mais antigas do mundo, da existência do mundo. Elas nasceram com o mundo. Elas são da época dos dinossauros. Elas são plantas ancestrais. Elas são pendentes. Toda planta pendente, ela busca imediatamente a energia da terra. Ela vai à terra, porque é na terra, é da terra que vem todo o poder, toda a energia. Todos os nutrientes vêm da terra. Como a samambaia é essa planta ancestral, ela confere ao ambiente toda uma ancianidade. Então, elas são as minhas consultoras, mais ou menos isso, né? Elas são as plantas da sabedoria. Elas trazem consigo muita sabedoria. Cada folhinha aqui atrás tem um monte de sementinha, né? Quando a samambaia tá para brotar, para poder se multiplicar, ela dá várias sementinhas atrás. Cada sementinha daquela, ela tem um significado de prosperidade. Imagina a quantidade de sementinhas em cada folha, em cada samambaia. Em cada flor dessas de samambaia. O que não dá, o que não traz de prosperidade, o que não confere de poder e de fartura no lugar, no ambiente onde elas estão. É onde elas estão. Eu confesso que eu tenho um amor especial pela samambaia, porque a sabedoria é um atributo, é um epíteto do Pai Oxalá. E elas aqui têm esse vínculo direto com o Oxalá. Quando eu era pequena, eu ouvia dizer, é as barbas do babá. E depois, né, com o tempo e estudiosa como eu sou, eu fui buscar um pouco mais dessa sabedoria ancestral e dessa fitoenergética da samambaia. O ambiente que tem samambaia, ele naturalmente se torna um ambiente mais calmo, mais tranquilo, onde o conhecimento ancestral, ele vem naturalmente, porque essa planta, ela puxa isso, ela traz isso. E também as pessoas que estão neste ambiente, elas acabam nesse exercício, nesse convívio, nessa conversa com as samambaias e com todas as plantas pendentes, adquirindo a sabedoria do bom viver. Saber viver, é isso. A samambaia é uma planta que ela se ambienta pelo amor, porque é isso que todas as pessoas, que está em todas as pessoas têm uma essência comum,
E essa essência comum é amor. Então todo mundo sabe se é amado, se não ama, todo mundo sabe se é querido, se não é. E a samambaia, ela tem isso. Ela só fica em ambientes onde ela é amada, desejada, onde brigam por ela. E é isso, a casa de santo é esse lugar, onde a gente briga pelas coisas. Mito, então, pode ter dentro de casa. Mito, totalmente mito. Inclusive não é só a samambaia que eu tenho pendente. Eu tenho samambaia, eu tenho vinca pendente também, que eu faço cortinas de vinca pendente aqui, porque ela naturalmente procura a força do solo. E tu sabes, né, Israel, que a primeira coisa que a gente faz, ou mesmo quando os nossos grandes sábios, as nossas entidades estão no mundo, eles dirigem a mão ao solo. É porque do solo eles trazem e do solo eles refletem o poder ancestral. Então, quer ser sábio? Quer ter força? Quer ter sabedoria? Samambaia. Perfeito. Agora vamos entrar no universo do qual a gente veio falar, né? Mãe, a senhora fala muito sobre o batuque, as coisas do batuque, né? E falava um pouco menos sobre a quimbanda. Depois passou a falar bastante, né? Teve semanas que a senhora falou inteiramente sobre a quimbanda, que enriqueceu o nosso conhecimento. Mas para quem não havia conhecido ainda este seu lado, a senhora é de Maria Padilha. Eu quero saber o que isso representa. Bom, primeiramente, quando a gente descobre esse universo, é por uma imposição de necessidade. Com certeza, o Exu, ele vai se apresentar na vida da gente por uma grande necessidade. E comigo não aconteceu diferente. Então, ser de Maria Padilha é atingir uma maturidade humana da mulher e desse homem também, dessa pessoa humana, que ainda não se descobriu, que não se chegou lá. Porque a Maria Padilha é esse poder da maturidade da mulher, da maturidade da pessoa. Mas essa maturidade não para a ancianidade. É a mulher madura, é a mulher sábia, é a mulher dona de si, a que não tem pudor, a que não tem medo de se lançar, medo de buscar. É a mulher que não tem medo de dizer para o homem, eu te quero, vamos sair, vamos transar. É a mulher boa, é a mulher decidida, é a mulher que sabe o que ela quer. Maria Padilha traz isso para qualquer mulher, para qualquer pessoa, para qualquer homem que a tem no seu panteão, no seu plantel ancestral. Perfeito. Qual foi a primeira ligação? Padilha, Israel? Não sou, mas até fiquei com vontade de ser depois dessa explicação. Qual foi a primeira ligação que a senhora teve com a quimbanda e quando lhe disseram, tu é de Padilha? Bom, a primeira ligação que eu tive com a quimbanda, eu tinha 18 anos e estava me mudando, tinha me casado recentemente, por teimosia, como que se fosse um desvio do meu caminho. Me casei muito cedo, contra a vontade dos meus pais, da minha mãe, e fui buscar uma casa. Meu marido, na época, alugou uma casa. E eu, ansiosa, disse para ele, não, me dá a chave que eu vou antecipar o conhecimento dessa casa, eu vou lá conhecer essa casa. E chegando lá, jovem, muito jovem, do bairro Sefer, cheia de ansiedade. Eu estava fora do meu tempo, né? Porque eu estava vivendo um futuro e não o meu presente. Porque se eu estava casada, eu deveria ir acompanhada do meu esposo para conhecer a casa. Eu quis ir sozinha. Bem, chegando lá, quando eu abro a porta, é final da tarde já. E tá a luz do poste, liga-se, né? E ilumina a entrada da casa. E eu abro a porta. Quando eu abro a porta, vem uma mulher lá de dentro, de salto. Toque, 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 toque. E ela vem. Aquelas casas da Sefer, tem até hoje as casas. Elas são grandes, essa que eu aluguei, que ele alugou no caso, 4 quartos. E ela vem, toque, 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 toque. Eu disse assim, nossa, tem alguém aí dentro? E eu não sei.
Imagina só, a casa tá alugada, tem alguém que tá morando aí dentro. Mas aquela energia da Padilha é muito forte, é extremamente forte a energia dela. E essa mulher vai adentrar a sala. E ela adentra a sala e ela vai chegar na luz do poste, naquela luz rasgada que a luz do poste iluminou a sala. Antes que ela chegasse ali, eu corri. Eu deixei a porta aberta, eu deixei a chave na porta e eu saí. Fui ao orelhão, que naquela época era orelhão, fiz uma ligação pro meu marido na época e ele veio me socorrer, fechar a casa. Eu já contei essa história numa live. Quando ele chega para fechar a casa, ele acende a luz. Ele acende a luz da casa, ele liga no relógio, a alavanca da luz, e naquele momento sai um fogo. Quando ele vai fazer a ligação, dá um curto-circuito ali, sai um fogo. Tudo bem. Mas ele ajeita ali, raspa, aquela coisa toda, ajeita, pá, ele dá a luz na casa. E a gente entra. Qual a minha surpresa? Um dos quartos da casa tinha vários pontos riscados. Um deles que me chamou muito a atenção, e na época eu não tinha esse conhecimento. Eu não fui criada dentro desse conhecimento da Quimbanda. Eu fui criada dentro do conhecimento da nação. E aí, desse conhecimento mais profundo. E eu me lembro daquele ponto riscado no chão, aquele garfo arredondado. Isso eu nunca me esqueci. Que anos depois eu vim saber que esse garfo arredondado é de pombagira. Tinha ponto riscado na porta desse quarto, ponto riscado nas paredes, bom, enfim. Naquela época, continuei a minha vida com muita complicação. Dali para frente, foram anos de complicação. Duraram mais ou menos 5, de muita dificuldade, extrema dificuldade. Até que eu acabei voltando para a casa da minha mãe e toquei a minha vida naquilo que os orixás, os exus determinaram como caminho biomítico. Passaram-se os anos e nós estávamos frequentando, eu, minha mãe, toda a minha família, a casa da mãe Marina, da Oxum, que morava na Séfere, Egum Anló. E lá nós tivemos os primeiros contatos reais com a Quimbanda, que a mãe Marina era do 7, e era o 7 que comandava, dava o terreiro. O 7 chegava e, como um caboclo, o 7 comandava, e ali foi indo os primeiros desenvolvimentos com a Quimbanda. Passaram-se anos, muitos anos. Então, Israel, veio a dureza da inconformidade da vida. Da inconformidade da vida e da depressão, da ansiedade, da não atitude perante as dificuldades da vida. E Exu Tiriri se apresenta. Primeiro a se apresentar foi Exu Tiriri. Ele que me mostrou como é que dava para me recuperar. Naquela época eu tinha uma empresa, uma microempresa de decoração de festas, e eu ganhava muito dinheiro. Mas eu ganhava muito dinheiro. Mas todo aquele dinheiro foi insuficiente para me manter saudável. Eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha família e tinha um vazio. E ele foi o primeiro a aparecer, e depois, quando eu precisei tomar conta de mim, então a Maria Padilha veio. Desde o primeiro dia que ela chegou, não disseram quem ela era. Ela se apresentou com o nome e disse a que veio.
tal qual como Exu Tiriri também se apresentou. Quando ele chegou a primeira vez, ele disse o nome, disse a que veio, cantou o ponto, dança do tambor, cumprimentou a porta, fez tudo o que tinha que fazer, mesma coisa ele fez. Então eu tive sempre a graça de ser muito bem orientada e essas entidades maravilhosas da Quimbanda me presentearam com essa sabedoria de ninguém precisar dizer quem eles eram e nem a que eles vieram. E dali, só crescimento. Perfeito, mãe. Exu é escravo de alguém? É escravo de orixá ou não? Tu gosta de provocação, né, Isa? A gente escuta muito essa... Eu gosto de perguntar e de ouvir. A gente escuta muitas pessoas falar o Exu é escravo do orixá. Né? Ele é escravo do orixá? Ele está abaixo do orixá? Existe uma linha de acima ou de abaixo? Não, não existe essa linha. Essa confusão, como eu já disse outras vezes em outras entrevistas, em outras declarações, porque também estou aqui, estou na live, então as pessoas me acessam com muita facilidade e muita frequência, mas nem sempre a gente consegue deixar tão evidente, marcado e clarificado o pensamento. Exu não é escravo de orixá, nem pode ser. Lá, algum orixá gostaria de ter escravo? Jamais. Orixá nenhum gostaria de ter escravo. Mas eu creio, e pelos estudos, e por tudo que eu já vi, que eu já vivi, esse termo foi equivocadamente usado durante alguns anos, em função de que a Umbanda precisava, naquela época, ter, sim, uma linha que tivesse abaixo, e nesse abaixo eles nunca entenderam que estar abaixo, pertencer à terra, que Exu é elemento da terra, que pertencer à terra era poder total, era poder, então eles hierarquizaram desta forma, falando que nesse altar de 7 linhas, de 7 andares, Oxalá e Jesus estariam acima, ocupando o andar acima, máximo, como se fosse um edifício, né? Como se fosse um edifício. A nossa religião, nesta situação, é reduzida a um escalonamento de edifício. Então, Oxalá estaria acima e seria o Deus Todo-Poderoso, e abaixo, na linha bem de baixo, estariam os escravos, que no caso não eram só os Exus, os pretos velhos também. E nessa época, quando os Exus viram isto, a Quimbanda, porque a Umbanda surge dentro da Quimbanda, não é o contrário. Isso tem que ser falado e revelado. A Umbanda surge dentro da Quimbanda. E depois a Quimbanda se decide, sai, se desloca, para honrar toda a sua hierarquia. Para honrar realmente o seu posicionamento hierárquico no Orum. Quimbanda é Quimbanda e tem os seus deuses hierarquizados, e o seu grande deus é Zambi, e a Umbanda tem os seus deuses, tem a sua escala, tem as suas 7 linhas, dentro daquilo que se formatou, porque hoje nós temos várias Umbandas. Nós temos várias Umbandas, mas nós temos uma Quimbanda de forma hierarquizada, onde tem um deus maior, que chama-se Zambi. Essa divisão que a senhora... Desculpa, a senhora ia incrementar? Não, pode contar. Essa divisão, ela ficou muito taxativa, né, por muito tempo, inclusive nas roupas e nas cores, por exemplo, o bem e o mal, é o branco e o preto, né? E aos poucos foi se rompendo esse paradigma, e hoje a Quimbanda, ela é, como a senhora falou, independente. Ela é independente, né? Como sempre foi. E eu posso ser só de Quimbanda? Por exemplo, eu não tenho aptidão para Umbanda, não tenho interesse em nação. Eu posso ser só da Quimbanda? Claro que pode ser só da Quimbanda, mas eu penso que antes de ir para esse assunto de poder ser só da Quimbanda, é importante dizer que essa Umbanda, para poder contemplar a sua clientela, os seus adeptos,
que tinham ojeriza, que não gostavam de corte, que tinham resistência ao corte, à sacralização dos animais, ela cria essa sujidade para a quimbanda, aonde a quimbanda tem a sua hierarquização e precisa alimentar os seus deuses através da oferta do ejé, da menga e como queiram o sangue. Então é importante dizer que quando a umbanda fica só e a quimbanda se decide dela, ela cria uma sujidade e ela cria essa brancura, essa limpeza, ela faz uma eugenia espiritual, uma limpeza espiritual. Eu sou limpa e a quimbanda não é limpa. Eu sou pura, a quimbanda é impura. Vejam só, lá nós temos os demônios e aí é toda uma ligação com os daimons da Goécia, uma confusão, que os daimons da Goécia é uma outra cultura, é uma outra ancestralidade europeia branca, não tem a ver com ancestralidade negra, e mistura-se essa ancestralidade branca europeia com a quimbanda, ou mesmo com os exus da umbanda, cria-se esses daimons, esses exus demônios, essa umbanda que é pura e essa quimbanda, essa exuada que é impura. E aí dá-se isso que até hoje muitas vezes nós vivemos. Quem é quimbandeiro é hostilizado e a ele é colocado, e nele é colocado toda a sujidade espiritual. É aqui que tem os demônios, é aqui que tem essas pombagiras que são isso, que são aquilo, né? Que são dadas, não vou ir mais além porque o povo já entendeu. E os exus que são isso, que são aquilo, que só bebem, que só fumam, e toda essa confusão generalizada que até hoje não foi bem clarificada, não foi bem dissolvida, não foi bem compreendida, que a quimbanda ela é uma estrutura tal qual o mundo dos orixás. Perfeito. Pode ser sim, somente quimbandeiro. Quando se é somente quimbandeiro, se é então quimbanda. Como alguém que tenha autorização e tenha os seus ganhos todos, né? Suas autorizações, sua faca, suas guias, seu ponto de força, seu abacê, ele vai ser um quimbanda. Os deuses da quimbanda são os gangas. Ponto. Então aí eu vou ter os gangas de cruzeiro, os gangas de cemitério, todos eles correlatos aos reinos que eles dominam. Quando essa quimbanda veio para cá, que ela veio com o povo banto, com os angolanos, com o povo congo, ela veio para cá já da África de forma hostilizada e alterada, em que lá na África os africanos usavam essas roupas estilizadas da época, essas roupas de época, né, de reis, de rainhas, essas roupas totalmente estilizadas, para debochar deles. É só pesquisar. Então, eles vestiam essas roupas como que num deboche e recebiam, né? E se incorporavam dos seus deuses e dançavam e faziam mais ou menos um trocadilho. Faziam um trocadilho. Eu estou com a tua roupa, eu me assemelho a essa situação de escravização, porque a escravização começou na África, ela não começa aqui, ela não começa eles capturando os negros e trazendo para cá para escravizar, ela inicia lá, em 1400. E já lá, os negros de Angola, os negros Congo, os negros Banto, sofriam essa diminuição e essa cessação do tratado religioso, do exercício da religiosidade. Então eles vestiam essa roupa e dançavam com seus deuses. Porque para nós, e toda a comunidade sabe, que a roupa é o que menos importa. O que importa mesmo é o que o Deus está usando como objetos transacionais. Porque daí a gente vai reconhecer o Deus. Se está com uma taça e uma champanhe, se está com um copo de cachaça, se está com um cigarro, com um charuto, se está com um cachimbo, nós sabemos quem são os nossos deuses. É por aí, é assim. Então, nós não precisamos exatamente de roupas para mostrar
quem são os nossos deuses. O que mostra, o que nos indica quem eles são os objetos transacionais que eles usam. É a vela, é o galo, é a galinha, é a cachaça, é o marafo, é a menga, é a toalha. É isso que mostra. É o momento onde vai ser feita a liturgia, se é no cruzeiro de terra, se é num cruzeiro de cemitério na Cruz das Almas, se é num cruzeiro de água, num cruzeiro de mata. É isso que importa. Só que as pessoas e o ser humano, como diz o Tiriri, elas precisam de uma materialidade para se agarrar. E hoje nós estamos bem mais preocupados, alguns estão bem mais preocupados com a roupa do que propriamente com a maneira com que os objetos transacionais são utilizados e a cura, né? Porque Quimbanda quer dizer isso, curandeiro, curador. Vou pegar esse gancho aí pra gente tomar uma água e logo mais a gente vai seguindo falando sobre a Quimbanda da atualidade com a Mãe Beth de Oxum. Voltamos aqui no nosso bate-papo com a Mãe Beth de Oxum. Mãe Beth, eu quero falar alguns assuntos que povoam o imaginário das pessoas, né? E vou falar um que talvez dê polêmica, mas aí o problema é seu. Omideuá. A gente conhece a Mãe Beth Omideuá, né? Um nome forte, né? O orixá, ele tem esse sobrenome. Durante muito tempo nem se dizia. A Mãe Beth era só de Oxum. Isso né? mesmo. Então agora as pessoas estão se permitindo falar, clamar pelo nome do seu orixá. O Exu também tem sobrenome? O Exu tem nome e sobrenome. O Exu tem. Hoje em dia a gente está ouvindo aí, agora Exu até tem nome. Tudo tem nome. Tudo que existe no mundo tem nome. E Exu da Quimbanda também tem. Na Umbanda também tem. Eles são mais conhecidos pelos campos de atuação. Exu Rompimato, Exu Sete Pedreiras, Exu Sete Encruzilhadas, Exu Rei, Maria Padilha, Maria Mulambo. Mas isso são campos de atuação. São momentos, são fases de atuação desse Exu. E na Quimbanda, o Exu tem nome. Não vou citar nomes aqui porque é uma questão de respeito. Porque a gente tem que respeitar cada banda. E eu também respeito a minha banda. O Exu, ele tem nome, ele tem sobrenome, Caminuluá e tantos outros que o povo aí conhece. E esse nome foi começando a ser exigido pela ganga. Na realidade, pela gangue, pela cabala. Ele foi começando a ser exigido e a cabala e os quimbandas começaram a revelar seus nomes. Então, hoje é muito comum a gente ouvir o Exu se apresentando e dizendo o seu nome no salão. E muitos que não reconhecem, que não sabem, porque não é porque eu nunca ouvi que não existe. Não é porque eu nunca vi que não existe. Respeito, alto lá. Porque eu posso também não ter ouvido o nome do teu orixá e achar que teu orixá não existe. Como eu sempre me coloquei como Mãe Beth de Oxum, e um dia eu li o nome do meu santo, e disse, não, só um pouquinho. Isso aqui é importante, isso aqui sou eu. O nome do santo é o nome da gente, o nome do teu Exu é teu nome também. E vai ter um certo momento que as pessoas vão revelar os nomes dos seus Exus, os nomes das suas cabalas, os nomes dos seus gangas. Todo Exu viveu na Terra? Isa, pela lei divina, alguns escritos falam 7, outros falam 9, mas nós temos 7 encarnações. Toda pessoa é uma partícula de divindade. Pessoa encarnada, o mistério humano é isso. É estar aqui na materialidade. O Exu é essa partícula divina não material. Alguns, sim, viveram na Terra. Mas eu não posso dizer que Zambi viveu na Terra, pois ele é o Senhor total da Quimbanda. Então, os filhos de Zambi, alguns dentro deste mistério viveram em terra, outros não. Agora,
nós termos espíritos que, por várias razões, pelos domínios e pelos comandos dos grandes sábios, do Senhor Todo-Poderoso, tem mais conhecimento, tem condições de carregar na mão outros espíritos, de encaminhar outros espíritos e outras humanidades. Isso confere a ele mais poder, porque ele viveu em terra e está buscando a evolução dele. Isto sim. Tem espíritos que têm mais evolução. Por viverem em terra e conseguirem diminuir, exterminar, eu falo exterminar porque a gente tem que ter um extermínio, né? Acabar, diminuir, coibir muitos dos seus defeitos e transformar os seus defeitos em virtudes. A virtude é a aquisição da luz. Perfeito. Mãe, hoje, a senhora falou antes quando a Umbanda se separou da Quimbanda, a própria Umbanda criou uma demonização da Quimbanda, né? Criou e cria até hoje. Sim. Até hoje, a Umbanda vai ter que se resolver em várias coisas. Primeiro ela vai ter que... Pode contar. Não, eu acho que tem a ver, que a senhora pode continuar complementando. Hoje, a senhora não acha que os próprios quibandeiros, alguns, pelo que mostram, pelo que falam, pelo que explanam em rede social, pela forma que se vestem, eles também não ajudam a demonizar? Por exemplo, se eu chamo a minha pombagira de minha bruxa, a minha bruxinha, eu não estou demonizando e misturando um pouco a cabeça das pessoas? Misturando bem. Então vamos lá. O Israel, comunidade, veio só para trazer poder. Me colocar em saia bem soltinha. Eu não tenho medo de saia justa, né, Isa? Sim, existe toda uma questão que, por não compreender, e às vezes, na maioria das vezes, uma lâmpada de 220 ela precisa de um fio mais forte, de um dínamo, de um diluidor de energia mais forte. Então eu não posso ligar uma corrente 220 num fio de telefone. E é o que está acontecendo. Esse fio de telefone é um ser humano. Então o Exu, ou qualquer entidade, eles não têm condições de passar conhecimento para quem não tem base para ter conhecimento. Tipo, muitos podem conhecer Dandá, vários não conhecem Dandá. Dandá é um elemento, é uma semente, é uma raiz que é muito necessária para assentamento de Exu. E muitos vão dizer, nunca ouvi falar, desconheço, isso não existe. Não é verdade, existe. Não é porque tu não conhece que não existe, certo? Então, hoje em dia nós temos uma carência de estudiosos. Carência de estudiosos. Nós temos uns achômetros, né? Eu não consigo uma palavra que diga. Eu acho, um achismo. Eu acho. Não. Os livros, a relação com o Pai de Santo, mas que o Pai de Santo tem que ter base, né? Se não tem também não adianta nada. Não adianta ele ficar só, isso não existe, isso é bobagem. Isso aí tu aprende depois. Já passou. Essa época já passou. Então, é necessário sim o conhecimento basilar para que este Quimbanda, já que nós estamos falando da Quimbanda, este Quimbanda saiba o que o Exu dele está dizendo, o que a pombagira dele está revelando. E quando a Umbanda fez essa demonização da Quimbanda, foi por concorrência mesmo, porque o Quimbanda, ele é curandeiro, ele é curador, e ele sabe fazer o babado para curar. Se precisar de uma troca de coração, pode ser feita na Quimbanda. Se precisar de uma troca de intestino, pode ser feita na Quimbanda. Se precisar de uma segurança de barriga, pode ser feita na Quimbanda. Precisa procurar emprego? Pode pedir na Quimbanda. São bandas diferentes, mas aqui na Quimbanda tem espaço para tudo. Se na mesa de jogo a Ifá, o Búzio disse que é no santo, no orixá, vai fazer no orixá. Se o orixá disser, faz na Quimbanda, vai fazer na Quimbanda.
Se a pessoa é só da quimbanda, ela tem que dar conta de tudo. Nessa demonização, houve um medo da Umbanda em perder os seus adeptos. Até mesmo porque a Umbanda vai ter que dar conta. Por que ela tem Ogum, Iemanjá, Oxum, Obá, Oxóssi? São todos orixás. Por que eles têm lá? Como é que está nessa hierarquia? E como é que eles não dão de comer? Porque hoje a Umbanda não corta mais. Muitas Umbandas não cortam. E como é que esse Ogum, essa Oxum, essa Obá, essa Iemanjá se alimentam? Como é que alimentam? Como é que eles... Porque todos eles se alimentam de um só grande produto, o Ejé. Porque nós, da nação, do mundo dos orixás, os quimbandeiros, e ainda aqueles umbandistas que cortam, que tem umbanda cruzada, retroalimentam essa umbanda que diz que é super limpa e lá eles não precisam de corte. Porque aquela Oxum, aquele Ogum, aquela Iemanjá, todos eles reconhecem o Ejé como grande Ebó. Então a Umbanda vai ter que dar conta de muita coisa. Eles já estão se reformulando. São Paulo e Rio de Janeiro hoje tem uma grande reformulação da Umbanda. E eles dizem, os orixás, né? A mãe orixá, Oxum orixá, Iemanjá orixá, eles vão ter que dizer. Porque eles vão ter que resolver essa questão de comprar carne para oferecer para algum no açougue. Como é que eles compram carne no açougue se todo o nosso alimento é sacralizado? Que açougue é esse? Que açougueiro é esse que mata para Umbanda? Tu pediu. Aí. Que açougueiro é esse que mata para Umbanda? Açougueiro evangélico. Não tem nada a ver com a tradição. É ele que mata a galinha para Umbanda. É ele que mata o boi para Umbanda. Eu quero colocar um adendo aqui dizendo que a Mãe Beth, ela é umbandista, ela não tem nada contra Umbanda. ela só está colocando seu ponto de vista referente ao contraponto com a Quimbanda. Com a Quimbanda, porque a Umbanda vai ter que resolver isso. A senhora falou sobre o orixá e me remeteu a uma outra pergunta que eu vim pra cá querendo lhe fazer. Sabendo, mas querendo lhe fazer para que a senhora fale pra todo mundo. Sua ligação com o Ogum Ejê. Meu Deus! Olha, eu sou Ogum na esquerda, direita, em cima e embaixo. Tiriri, quando veio na casa de um Ogum de Naruê, que era da minha falecida mãe de santo. Egum Anló, mãe Lorena do Ogum, morava aqui, bem pertinho. E ele era um Naruê. Um Naruê, né, na Umbanda, né, um Naruê. Então era a coisa mais linda quando aquele Ogum chegava e a gente gritava demais. E a gente dizia Ogunhê e aquilo ecoava céu acima. E com certeza o Todo-Poderoso ouvia a gente gritando e atendia a todos os nossos pedidos. Não havia um Israel que não tivesse seu pedido atendido quando o Ogum chegava e no dia da festa do Ogum, no dia 23. E era até uma briga para quem é que dava mais do que 7 quilos, 7 quilos, 7 caixas, 7 isso, 7 isso, era 7 tudo. Então a minha ligação com o Ogum Ejê e com o Ogum Adiolá, com o Ogum de Naruê, com o Ogum Ada, que é meu pai, então é total. Aqui nós temos culto ao Ogum Ejê, Ogum de Naruê, eu canto aí o ponto do meu pai, na Quimbanda. Lá nos fundos, né? A gente tem a ligação com o ancestral Ogum, no quarto de santo, Ogum na Umbanda. É Ogum todos os lados. É Ogum todos os lados. Eu não tenho coragem de sair porta fora qualquer dia, no nascer de qualquer dia, e não pedir para ele me levar e me trazer. Inclusive, algumas pessoas perguntam para mim, a senhora não dorme, né, mãe? Porque eu jamais
Deixe me acordar 4h, 4h30. E 6h eu tô mais que desperta. Ele me ensinou isso. Eu me sustento nisso. Eu me sustento no primeiro sol da manhã que ele manda. Às 4h da manhã. E me ergo. Todos os dias eu renasço. Em nome de Ogum Ada, meu pai. Que lindo. Gente, o saber da Mãe Beth não cabe numa entrevista, né? Então a gente acordou aqui que agora uma vez por semana ela vai passar por aqui para falar sobre Quimbanda. Será que vai dar, Israel? Vai dar. Vai dar. Tem que dar. Tem que dar, né? Pelo menos por algum tempo para que a gente possa falar mais afinco sobre todos os assuntos. E eu quero encerrar esta de hoje lhe perguntando... Eu sempre vejo seus vídeos, né? E a Mãe Beth está na página do Kizomba diariamente, também está na página do Grande Axé diariamente, também na página do Ileu Me Deu A. E na página do Povo Cigano. E na página do Povo Cigano, me desculpe. Né? Está E de vez em quando na página Belerum. Todas essas páginas você pode ver a Mãe Beth, né? Porque não interessa onde você vê, interessa é o quanto você enriquece seu conhecimento, né? E eu enriqueço muito o meu conhecimento antes da senhora estar no Kizomba, olhando suas lives, e olhava as lives das suas giras, que eu não tive a oportunidade de vir ainda, mas terei, e tem algumas palavras que a senhora fala como se fosse uma oração, junto com seus filhos, junto da sua quimbanda. Uhum. Da onde vieram, por que essas palavras e que força elas têm? Inicialmente, a Maria Padilha, a Maria Padilha é um comandante, ela é um comando. Ela tem vários livros que ela já escreveu, cada ano ela traz toda a necessidade do ano, tudo que será feito durante o ano. Aqui nós temos o sistema de reinos, nós vamos para o cruzeiro, primeiro reino, depois nós vamos para o mato, depois vamos para o cemitério, vamos para a praia, para a pedreira, onde a gente faz o Exu da pedra preta, o Exu do ouro, vamos para a praça, para a beira da água, todos os 7 reinos, a gente já conseguiu completar. À medida que foi passando esse tempo e ela dá todas as mesas, tudo que vai ser colocado, que deve ser colocado, os animais que são cortados nesses reinos. À medida que isso foi passando, ela foi agregando, fortalecendo o sistema. Até que um dia, isso veio à minha boca. A minha boca, através desses escritos todos. Exu é vida, Exu é morte, tudo repetido 3 vezes, na potência do número 3, na potência da criação, e aí repetido mais 3 vezes o próximo mantra, até chegar a 9 vezes, 3 criação, 6 o amadurecimento, e o 9, a explosão total, o progresso, o sucesso. Então, Exu é vida, Exu é morte, Exu é paz, Exu é luta, Exu é prosperidade, Exu é prosperidade. O velho mantra, que muita gente usa, inimigo meu, que isso eu me lembro muito da terreira da minha falecida mãe. Inimigo meu é debaixo da sola do meu pé. Inimigo meu debaixo da sola do meu pé. E ela sempre dizia, minha falecida mãe de santo, quem é bom já nasce pronto. Então aí, quem é bom já nasce pronto. Quem é bom já nasce pronto. Então foi essa montagem, essa criação. Daquilo que eu trago da minha falecida, daquilo que eu sei de Exu, daquilo que a Padilha pronunciou. Cobalarô Exu, a gente saudando o grande Oba, né? O grande rei. Cobalarô Exu, Exuê, Alupandê. Cobalarô Exu, Era, aconteça. Era quer dizer isso. Que bacana. Bom,
Cada vez que eu encontro com a senhora é um frente... Não terminei ainda. E isso passa a ser um mantra mesmo. Uma dura, uma reza, uma oração que fortalece o filho da casa, fortalece a cabala, identifica. E quero dizer aqui, muitas pessoas já pediram para mim para usar esse mantra. Fiquem à vontade. Isso não é meu, isso é nosso, como eu já disse. Eu sou porta-voz. Então, todos os dias a gente tem que se fortalecer. E quando a gente abre uma quimbanda, para que haja aquela limpeza e tenha firmeza, o mantra ele é extremamente necessário. Assim como os times de futebol fazem e outros tantos grupos fazem. A gente tem que ter algo que nos identifique e nos fortaleça. E a Padilha trouxe isso. Que é muito bacana. Que é muito bacana. Bom, depois, quando a gente encerrar a entrevista agora, depois do recado da Mãe Beth, eu vou pedir para colocar um pedacinho desse mantra de alguma atividade para você entender do que a gente está falando. Mãe, seu recado para as pessoas e reforçando, toda semana a Mãe Beth vai falar um pouquinho sobre Quimbanda aqui. A gente vai falar, trocar conhecimentos, mostrar algumas coisas que é possível mostrar, porque conhecimento é para ser dividido, né, mãe? É, conhecimento não é para ser retido. Esse é o objetivo do trabalho, não deixar a chama apagar. Essa chama do conhecimento negro africano, ela tem que estar sempre sendo lembrada e vaporizada, né? Tem que estar sempre sendo movimentada. E o que movimenta é esse hálito divino. É falar, é revelar, é servir de instrumento. Essa é a nossa missão. Não é vestir a roupa, ficar dando, né, peitaço por aí, dizendo que é. Quem é bom já nasce pronto. Quem é bom já nasce pronto. Quantas vezes você já ouviu isso? É verdade. A gente ouve essas coisas e não usa. Fica tudo solto, deslocado. Então, sim, vamos produzir, dar condições, me manter em saúde, manter também a saúde de todas as nossas mídias, para poder deixar a chama acesa. Perfeito. Muito obrigado por me receber mais uma vez, mãe. E agora eu vou vir mais vezes. Vai vir mais vezes. Um grande beijo para você. As redes sociais da Mãe Beth estão aqui acima na descrição do vídeo. Quem quiser vir aqui, o contato está aí na tela do vídeo. E até semana que vem com um pouquinho mais de conhecimento da nossa Mãe Beth. Oxô.